E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa tensão que existe em praticamente todo o negócio. Uma ideia inspirada no trabalho de Aswath Damodaran. É aquela velha briga, sabe? Entre a lógica fria dos números e o poder de uma boa história. Para a gente começar, uma pergunta para se pensar. De que lado dessa história cada um se encaixa? O que inspira mais confiança? Uma planilha cheia de dados super organizada? Ou uma narrativa que te prende, que te convence? Vale a pena pensar nisso, porque essa divisão, acredite, molda decisões que valem bilhões. Ok, então vamos lá. Segundo Damodaran, o mundo dos negócios é basicamente dividido em duas grandes tribos. E desde muito cedo, parece que a gente é meio que empurrado para escolher um desses caminhos. De um lado, a gente tem a tribo dos números. Pensa nos engenheiros, contadores, a galera que se sente em casa com a precisão dos dados. Do outro lado, a tribo das histórias. São os mestres das palavras, o pessoal que estudou literatura, filosofia e que entende como a persuasão funciona. O grande problema? Essas duas tribos quase nunca se falam direito e, para ser bem sincero, a confiança entre elas é baixíssima. Para a gente entender como cada tribo pensa, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece: a Ferrari. Primeiro, bora ver como a tribo dos números enxerga a famosa fabricante de carros. Para eles, o que importa são os dados preto no branco. Um analista dessa tribo olharia para a Ferrari e apontaria com toda certeza para um crescimento de receita anual de 4%. É um número. É sólido, objetivo, mensurável. Não tem muito espaço para debate aqui, né? E eles continuariam, claro, destacando as margens operacionais de 18,2% antes dos impostos. De novo, um dado super concreto que mostra a eficiência e o lucro da empresa. É assim que o valor é medido nesse mundo. Então a gente chega num ponto-chave. A grande força da galera dos números é a objetividade e a precisão. Mas a sua maior fraqueza é que os números sozinhos não têm alma. Eles não contam o porquê das coisas. Sem uma história para dar um contexto, eles são só números numa página. Agora, vamos virar a chave completamente e ver a mesmíssima empresa pelos olhos da tribo das histórias. Para essa galera, a Ferrari é muito, mas muito mais do que só um monte de números no balanço. Para quem conta histórias, a Ferrari não é uma simples montadora. Ela é uma narrativa poderosa sobre luxo, um legado de vitórias, uma aura de exclusividade que faz as pessoas sonharem com a marca. É essa história que justifica o preço, a paixão, a lealdade. A força dessa tribo é a capacidade de criar uma visão, de persuadir. Mas aqui mora o perigo, né? Uma história incrível sem o apoio dos números pode ser só uma ilusão, uma fantasia. Pode ser uma bela de uma enganação, cativante, mas sem nada sólido por trás. E aí, como é que a gente resolve esse impasse? Como unir essas duas tribos tão poderosas, mas que vivem separadas? A resposta, de acordo com Damodaran, é construir uma ponte. E o nome dessa ponte é avaliação. Avaliação, ou o famoso valuation, não é só um exercício de matemática. É o processo de conectar uma história que faz sentido sobre o futuro de uma empresa com números que provam que essa história pode de verdade acontecer. E o processo é mais direto do que parece. Primeiro, se cria a narrativa. Qual é a grande história da empresa? Depois, vem o teste de fogo. Os números apoiam essa história? Os dados do mercado, os financeiros, eles batem com essa visão? E, por fim, a gente conecta e refina. Ajusta a história se os números não fecham ou reexamina os números se a história é forte demais para ser ignorada. É quase uma dança entre os dois lados. Certo, vamos trazer isso para o mundo real. Pense na sua próxima grande decisão, seja de negócio ou de investimento. Como dá para aplicar essa mentalidade de juntar as duas coisas? Essa frase do Damodaran resume tudo perfeitamente. Uma história, não importa o quão inspiradora seja, pode ser uma farsa sem dados para validar. E uma avaliação, por mais precisa que seja na matemática, não é confiável se não estiver baseada numa narrativa coerente sobre o negócio. Um precisa desesperadamente do outro. E com isso, a gente termina onde começou, mas com um novo jeito de olhar. Na sua próxima decisão importante, qual tribo vai falar mais alto? A dos números ou a das histórias? Ou, quem sabe, a verdadeira pergunta seja como garantir que as duas tribos estejam na mesma sala, construindo a ponte juntas? Fica a reflexão. Até a próxima.